Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Essa é a nossa segunda série de vídeos sobre a nossa disciplina Teoria e Prática do Ensino de Física 4. Ainda referente sobre a nossa disciplina, sobre a nossa ementa, seguindo a rigor o que consta na ementa, nós vamos trabalhar alguns aspectos de tópicos de Física 4, só que com um caráter mais pedagógico, com um caráter mais didático, prático, propriamente dito, como o nome da disciplina consta, e vamos continuar falando sobre os aspectos teóricos do eletromagnetismo e, a partir de então, traçar uma conexão entre ensino, aprendizagem, didática, história da ciência, aspectos socioculturais, aspectos históricos em si, a influência da ciência na história da humanidade, a influência das tecnologias no cotidiano dos alunos, dos professores e assim por diante. Então, nós teremos um momento específico, provavelmente será uma live, e nessa live nós vamos discutir essas conexões que nós faremos com o assunto eletromagnetismo em si. Então, vamos continuar falando sobre as ondas. E dentro da questão das ondas eletromagnéticas que estávamos falando na série anterior, nós discutimos um pouco sobre o espectro de frequência, aquelas frequências que vão variar ao longo de uma faixa. Vão ter frequências muito, comprimentos de onda muito grande, comprimentos de onda muito pequenos, ondas pouco frequentes e ondas muito frequentes. Ondas de rádio, que são ondas mais longas, e raio gama, que são ondas extremamente pequenas. Nós vamos discutir os impactos de cada onda na vida do ser humano, tanto em termos fisiológicos, no seu organismo, o impacto que essas ondas causam no organismo humano, quanto o impacto dessas ondas, da descoberta dessas ondas, da descoberta de suas características e a finalidade que cada uma teve ao longo da construção de tecnologias e os impactos que essas tecnologias tiveram na vida dos seres humanos, na história da sociedade, nas guerras mundiais que nós tivemos e assim por diante. Tudo isso são aspectos da nossa disciplina específica. Então, o que nós faremos? Vamos lá no tópicos de Física 4, pesquei o eletromagnetismo e trouxe para a nossa disciplina. E na nossa disciplina nós vamos discutir todos esses aspectos relacionados ao eletromagnetismo. Então, como eu disse, nós vamos da minha esquerda para a minha direita dentro do espectro de frequência. Então, se você está me assistindo, você vai olhar o espectro de frequência e você vai perceber que do lado esquerdo as ondas possuem comprimento de ondas maiores, então são as ondas de rádio. Nós vamos começar da esquerda, porque nós lemos da esquerda para a direita, né? A gente não lê da direita para a esquerda. Interessante isso também, né? Mas enfim.
O primeiro aspecto importante das ondas de rádio. As ondas de rádio são ondas de longo alcance. Primeiro aspecto básico. Você está aqui e você pode sintonizar no seu rádio uma estação de rádio muito distante. Então são ondas que conseguem ter energia suficiente para se propagar por longas distâncias. Essas ondas, pelo fato de se propagarem a longas distâncias, inclusive foi grandemente utilizada no meio militar durante as guerras que nós tivemos. Isso nós vamos discutir na nossa live. Ondas eletromagnéticas, mais uma antena amplificadora que emite sinais eletromagnéticos, mais um receptor de rádio e mais um leitor desses códigos e que vão gerar dentro do rádiozinho, aquele rádiozinho antigo, dentro dos alto-falantes, ou alto-falantes, melhor, emitem sons ou vibrações. Então, percebam que existe um processo muito longo até essas ondas serem decodificadas e ao ponto de serem audíveis. Então, nós temos aí um processo muito longo que as ondas acabam passando até chegar no ouvinte. E o rádio nunca, nem sempre foi o que nós conhecemos hoje. O rádio, ele passou por várias etapas e o rádio tem uma história muito, eu diria, bonita, porque o rádio se modificou de tantas formas. Quando eu digo rádio, eu não digo o aparelho específico, eu digo a utilização desse aparelho para a comunicação humana. Então, a comunicação dentro do rádio foi mudando como um camaleão troca o seu aspecto para se camuflar. Então, a gente tem a descoberta das ondas eletromagnéticas, ondas longas, e dentro do rádio, o rádio vai tentando mudar e se adequar e tentando sobreviver, e logo depois vem a televisão e o rádio se sente ameaçado em termos de audiência, de perder a audiência para a televisão, e até hoje nós temos rádio. E a gente vai discutir, inclusive, a extinção da modalidade AM. E por que é AM? Por que é FM? Tudo isso a gente vai ficar sabendo. São coisas que a gente não aprende, geralmente não aprende no curso de física. Inclusive eu não aprendi no curso de física. Aprendi estudando sozinha. Mas eu quero que vocês tenham esse conhecimento e que vocês possam repassar, construir junto com os alunos de vocês conhecimento. Se nós não tivéssemos num momento pandemia, eu provavelmente estaria levando vocês em uma rádio e mostrando cada etapa, desde a acústica do lugar até a antena de transmissão. Nós vamos fazer isso? É óbvio que vamos. Só que nós vamos fazer isso à distância. Eu vou tentar marcar um horário dentro de uma rádio daqui da minha cidade e vou mostrar para vocês aspectos importantes justamente desse processo todo de codifica, decodifica, amplifica, emite, transmite, radia, e tudo isso é muito lindo, é muito importante. Por isso que eu amo física, eu amo ondas eletromagnéticas, e eu estou aqui
com um prazer enorme de estar falando sobre as ondas eletromagnéticas, porque sem elas vocês não estariam nem me vendo, porque não teria luz. E luz é onda eletromagnética. E nós vamos falar sobre ela mais tarde. Então, o que nós vamos falar hoje? Hoje, quando eu digo hoje, eu digo o que nós vamos falar nessa nossa segunda série sobre ondas eletromagnéticas. Então, nós vamos trabalhar sobre a questão da transmissão digital, transmissão emitida por satélites, a transmissão de rádio, a micro-ondas, a grandes inventores de tecnologias, grandes gênios da física, enfim, descobertas, curiosidades, aspectos históricos, tudo isso nós vamos ver ao longo da nossa segunda série de vídeo. Então, sendo assim, eu me despeço nesse nosso primeiro vídeo introdutório, ainda sobre ondas de rádio, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a primeira transmissão sem cabo da história da humanidade, que é muito interessante e que vale a pena você assistir, prestar muita atenção, porque você vai precisar desse conhecimento para disciplinas futuras. Então, espero você no próximo vídeo. Até mais!